Boa noite. Começando aqui mais uma live. É, Eu sou a Cláudia Lopes, sou psicóloga escolar, sou uma mulher de 55 anos, tenho cabelos grisalhos, estou usando óculos aqui no meu escritório, que tem umas paredes laranjas e umas coisinhas coloridas de chita que eu gosto de fazer. E estou fazendo essa descrição assim toda certinha, porque a minha convidada hoje vai falar justamente sobre as questões da deficiência visual e como é que fica esse acompanhamento aos alunos com deficiência visual na escola. Vou chamar ela aqui agora. Para ela poder se apresentar. Lucimar! Oi! A alegria, né? Eu sempre tenho aquele momento de comemoração quando a pessoa entra. Porque eu não A errei gente o erra lugarzinho de certo, ficar. ai, muito É, bem-vinda, muito agradecida por você estar aqui conversando comigo. Então, eu queria começar, né, com você se apresentando, quem é você, falando um pouquinho de você, da sua formação, né, um pouquinho desse tema, dentro desse tema que a gente vai conversar hoje, né, que é o AE para os alunos com deficiência visual e com esse recorte aí da pandemia, né, como é que fica essas questões na pandemia. Você está me ouvindo bem agora? agora eu tô Ah, ouvindo estou melhorando direitinho. aqui o som. Tá, eu vou ajeitar um pouquinho aqui a gambiarra, né? Olha, eu lembro da abertura das Olimpíadas, né? É, Do Fernando Meirelles falando, é, país da gambiarra, a gente se é a sente, né, tão criatividade. próximo. É. Então, boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu sou Lucimara Amaral Ezequiel, uma mulher. Eu não sei direito qual a minha cor. No meu registro de nascimento está branca, mas Aham. como eu passei um tempo na Europa, mesmo que seja na Europa, Rússia, lá quando eu tive lá, eu falava, nossa, eu não sou branca, porque aqui eles é que são brancos, né? Então eu acho que o que eu entendi é que eu sou do estilo caucasiano, que é aquela pessoa que tem Aham. a pele mais não tão branca, mas ainda branca e com os pelos, o cabelo castanho, olhos Uhum. castanho, né? E esses dias a gente foi fazer também uma autodescrição num Uhum. trabalho também, né, de ensino remoto com os alunos. E eu acho que uma característica marcante minha é o meu nariz. E Ah, eu falei, meu Deus, como eu vou descrever esse nariz? Como eu vou fazer isso? E aí são você muitos começa a detalhes, pesquisar. Lucimar. Aí já... É, então, e aí você começa a pesquisar e, na verdade, sabia que tem um monte de nome para cada tipo de nariz? Nossa, Aí eu gente. descobri que o meu se enquadra no adunco, no Ah, nariz adunco. É. Então, na verdade, às vezes, quando a gente trabalha com os estudantes com deficiência visual, a gente começa a ter uma preciosidade em relação à linguagem, em relação à fala, sabe? E o que cada palavra quer dizer. Eu acho que é uma aprendizagem. O tempo todo que eu vou interagindo com os meus estudantes, o tempo todo eu paro para pensar nisso, né? Então, eu estou na casa de uma amiga e aí ela colocou umas florzinhas aqui atrás de mim, tem uma estante com umas flores, né? E tô com o cabelo solto e um lencinho no pescoço. Eu tenho 48 anos e eu gosto de falar minha idade porque eu acho que eu estou na melhor fase da vida. Eu era uma adolescente, uma jovem muito insegura, cheia de neuras, e eu acho aham. que agora eu sou muito mais feliz. Ai, que Então, bom, né? Às vezes eu acho parece que legal. era outra pessoa em outra encarnação, né? Eu me É, sinto um pouco assim também. A eu tô, gente eu, numa eu tô fase, bem. né? Eu tô gordinha, então eu tô totalmente incluída, porque os Ah, gordinhos não, têm você vai muitos entrar nessa assuntos. parte da descrição aí já tá ficando demais.
Tá. E eu, na verdade, sou de familiares assim simples. Meus pais se conheceram no interior do Paraná, lavradores, e com 8 anos vieram aqui para São Paulo, para a região do ABC, Uhum. para poder, né, trabalhar, enfim. E eu sempre gostei de estudar, mas eu não conseguia vislumbrar muito isso, porque a minha família, todo mundo parou de estudar no antigo primário, Uhum. né? Então era uma coisa bem diferente para mim. Mas aí eu acabei me envolvendo muito com um grupo de professores de uma escola do Fundão da Periferia de São Paulo, que é a Escola Estadual João de Deus Cardoso de Melo. E eu tive professores que fizeram a diferença na minha vida. Aham. E esse grupo de professores levou um bando lá de alunos para fazer coisas diferentes, para conhecer um pouco mais a cidade, para ler, invadia meio que a biblioteca, mesmo sem permissão da diretora, vamos pôr esses livros, né? Para E aí a circular, né? gente. Isso. E através desse grupo também eu conheci, acabei conhecendo o Comitê das Mulheres Soviéticas, através de um evento onde a gente tinha a doutora Albertina Duarte Takeuchi, que é uma Uhum. ginecologista muito reconhecida, e ela, na Sim. época eu era uma adolescente, e ela estava implementando o trabalho. Então a gente fez várias parcerias, e aí eu tenho duas professoras que marcaram muito a minha vida, que é a Cláudia Martinho e a Maria do Carmo de Santana. Elas fizeram toda a diferença. E nessas interações, o Comitê das Mulheres Soviéticas conheceu o nosso trabalho Uhum. e acabou me dando uma bolsa de estudo. Mas eu Uhum. vou te dizer com toda a sinceridade, eu não sabia nem para onde eu estava indo, Que né? idade que você tinha final do ensino médio? 18 anos. A 18 única anos. coisa, 18 anos. Eu terminei o ensino médio e fui para lá. E o que me dava sustentação, além da vontade de estudar, é que eu não fui sozinha. Eu Uhum. tenho duas amigas e irmãs na minha vida, né? E uma dessas amigas e irmãs, que é a Carmen Silva Medina, ela foi comigo. Uhum. Então nós estudamos juntas lá na União Soviética, chegamos na União Soviética e saímos da Rússia. Foram 6 anos lá, a faculdade é um pouco mais pesada, foram 6 longos invernos, né? Você Ou, foi para a faculdade, era uma faculdade de pedagogia, ou você já tinha alguma ideia de ir para essa área da deficiência visual, ter alguma então, na especialização aí? verdade, a bolsa era aberta. Eu falei, Ah, tá. nossa, totalmente aberta. Então, o primeiro ano a gente eles tinham todo um sistema que é muito interessante, são muitas histórias, né? Mas Uhum. é um sistema de receber o estudante estrangeiro, né? Tem a questão da ideologia, tudo tinha assim, mas mesmo, né, tinha uma coisa muito maior, que era de receber os estrangeiros. Aí tinha um hotel para receber os Aham. estrangeiros, onde você tinha pessoas que falavam diversas línguas. Eu descobri que o mundo não era o fundão Aham. lá da Zona Sul de São Paulo, né? Num hotel com Era um indianos, pouquinho maior, né, do que... maior, com cambodjanos, que eu nem, né, Aham. pessoal do Laos, então lugar que eu já tinha, porque eu gostava muito de geografia, então eu já tinha visto no mapa, mas eu não imaginava como eram essas pessoas, era algo assim, né, indescritível para mim. E aí a gente encontrou com tudo isso e eu tinha carta branca. Eu e a Aham. Carmen, nós tínhamos carta branca para escolher o que a gente quisesse. E todo mundo falava, medicina, não sei o quê, não sei o quê. A gente queria ser sua colega, eu queria Aham. ser sua colega, psicóloga. Aham. Só que na Rússia, para ser psicólogo, você tem que fazer um ano de matemática. Aham. E matemática aplicada, que eu acho que tem a ver com o Ah, desenvolvimento do raciocínio lógico. Ah, e eu fugi, é tá. óbvio, né? Ah, eu sou de Então, humanas, gente, por favor. é, então, aí a gente acabou indo pesquisar do que a gente gost... de que outra coisa a gente que se aproximasse um pouco, né? E aí a gente acabou indo para pedagogia. Hum. Lá eles chamam, né, assim como o livro do Vygotsky, né, a faculdade de defectologia, né, Uhum. que vem do grego. E dentre a defectologia a gente tem várias áreas. E aí Que é eu a me apaixonei pedagogia pela. voltada, que é o que a gente, assim, mal comparando, é a questão da educação especial, né? É uma Isso, pedagogia voltada isso, para isso. Para a a educação educação especial. especial, Então, né? aí
dentre as áreas, eu me apaixonei pela tiflopedagogia, que seria a pedagogia para pessoas com deficiência visual, que aqui a gente é uma pós, né? Ou especialização, ou Uhum. antigamente era habilitação, lá não, lá é uma faculdade, é uma graduação. Tá, era um Então, curso então superior, todo já voltado isso. desde o início para a questão da deficiência visual. Sim, Tá. então a gente tinha sempre isso na faculdade. Então, é, uma coisa que eu não me esqueço, que eu acho que é marcante. O primeiro ano, a matéria mais que dava medo em todo mundo, os russos, anatomia e fisiologia da Uhum. criança e do adolescente. E era muito pesada. Então, estudar o desenvolvimento, mesmo a parte anatômica e fisiológica, é uma obrigação, né? Então, a gente tinha também psicologia do desenvolvimento. E primeiro era a geral, falando de um todo. E depois você começa a ter as especificidades. Então, agora eu vou falar da anatomia do sistema visual. Então, Sim. agora eu vou falar do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento com enfoque da defeitologia. Então, a gente teve, era período integral, então você fica o período integral estudando e sempre com essas duas questões, fazendo esse para o que une e onde que você tem as especificidades do desenvolvimento, tanto em Lu, questão pera só na um questão. pouquinho, desculpa te interromper. O pessoal tá falando que ficou sem som, eu tô te ouvindo bem, não sei se você tá me ouvindo bem. Eu tô. É, então, pra gente tá normal, tá, gente? Então, não sei dizer o que que tá sem som aí. Mas, enfim, vamos continuar, vamos tocando. Aí a gente vai vendo. Tomara que dê Pra certo, gente tá, de pra gente melhorar. tá normal, pra mim e pra ela. Ah, tá, o pessoal tá dizendo que tá normal. Tá, Legal, obrigada, gente. Desculpa, Lu, tá. continua aí que você tá. Imagina, né? Imagina, só ouvindo as minhas caretinhas. Então, aí a gente, no último ano também, eu acho que é uma característica muito marcante de como eles levam a educação a sério. A gente só tem estágio, e o estágio Uhum, realmente é supervisionado, é um ano inteiro de estágio. sim. Você tem que. Primeiro você só observa, depois você faz análises das aulas, depois você tem que dar a aula, mas antes disso você tem que fazer todo um roteiro, uma coisa muito Uhum, sistematizada mesmo. E depois lá a gente tem, quando você faz as provas finais são orais. Você uhum, senta e conversa com o professor da área. Então você uhum. tem as temáticas que você desenvolveu ao longo do curso, e aí você pega uma fichinha, senta num cantinho lá da sala, organiza as suas ideias e depois senta e vai conversar com o professor doutor lá. Sim. Coisa É, light. é, Pessoal tranquilo, fica tranquilo em russo, normal. eu tenho que dizer que eles foram sempre muito atenciosos Uhum, e solícitos em relação à questão da língua, né? Porque de vez aham, em quando a gente assassinava totalmente a língua russa. Mas eles muito solícitos. Eu lembro que é, uma vez com as crianças, né, a gente foi trabalhar um pouco dessas questões das figuras geométricas e entrava o trapézio já na educação uhum, infantil. E eu fui falar, né, trapézia, uhum, que é parecido, mas é justamente quando uhum. é parecido que a gente coloca o Que é, acento onde não deve. Aí eu pedia para as crianças repetir, a minha professora, não repete como a professora Lucimar, não. Mas eles eram muito interessantes, então muito acessíveis e foi assim. A gente é jovem, né? Eu vou dizer para você, era jovem e às vezes eu penso que eu deveria ter estudado mais, me aham, aprofundado. Aí sempre fica essa sensação, né? Nossa, foi tanta coisa que eles deram de aham. subsídio para gente, né? E um deles, que eu acho que eu fico até hoje falando, nossa, que a gente não estudou mais, é Vygotsky, né? Uhum, Porque a gente começa a defectologia falando de Vygotsky, né? Então ele estava aham, sempre presente, né? O nome dele estava sempre presente, o que ele chama de teoria da compensação, isso o uhum, tempo todo a gente estava estudando. E uma das coisas, né, que não só ele, como outros pedagogos russos, que eu acho que é muito marcante, que eu acho que eu trago comigo e a Carmen também, é que é o nosso
é o nosso fazer que faz a diferença. Assim, você Uhum. pode ter, o quanto de tecnologia que você tiver, você pode ter recursos infindáveis, mas é essa direção, é o nosso fazer que vai Sim, realmente essa causar aplicação, né, a diferença. que vai fazer sentido mesmo, né? E aí você teve É, essa formação, retorna para o Brasil, né? Começa a trabalhar na área. O trabalho em sala de recursos, né? Como é que isso aparece para você? Acho que é legal falar um pouco, né, para as pessoas. Eu gosto sempre que as pessoas falem um pouco desses conceitos básicos, né? O que é sala de recursos, o que é uhum, atendimento educacional especializado. Eu fiz uma live com é. a Sandra Batistão, ela falou, explicou um pouquinho, mas aí é legal você também retomar, né, no que se refere aí às pessoas com deficiência visual, né? Então, eu percebo assim ao longo da experiência que você tem uma política nacional, mas na verdade os municípios eles vão adequando a política à sua realidade e à sua história também, né? Porque Sim, cada município foi construindo uma história em relação a esse processo todo de escolarização em relação à pessoa com deficiência, né? tá. Então, se a gente for olhar para a nossa história, a pessoa com deficiência visual, pelo menos em São Paulo, ela, digamos que foi, ela meio que abriu portas, eu digo, tem uma Uhum, ação de pioneiro, porque professora Dorina, ela já em 1950, se não me engano, eu posso estar trocando as datas, ela já estava dentro de uma sala regular, né? Porque ela perdeu tá. a visão e voltou a estudar. Então, só que isso não era de uma forma sistemática, né? Eram experiências que ocorriam que já davam um norte que isso era possível, né? Mas que você não tinha todo esse movimento, né? Era ainda estava chegando, eu acho, a questão da integração ainda, a ideia de Sim. integração, Acho que foram uma e das para depois. primeiras, né, na história e da educação especial, na integração, acho que um dos primeiros movimentos foi das classes para pessoas com deficiências visual mesmo, né? Sim, Que eram é, anexas às escolas e tal, né? Como classes especiais, né? Mas é uma das e primeiras logo montagens, assim, né? e logo você tem essa coisa da sala de recurso, né? Logo ela vai adquirindo esse nome, porque de fato, dentre as deficiências, é aquela que a gente consegue caracterizar claramente, mesmo às vezes até sem conhecer a criança, que recursos eu posso já Uhum. ter como carta ter de carta na manga, né? Sim, Então, sim. isso é um facilitador para a gente, né? Historicamente, a gente percebe que a deficiência visual ela é uma deficiência que penaliza a sociedade até hoje, né? As pessoas têm essa sensação, nossa, perder a visão, tem todo, ainda carrega esse peso, mas quando você está do outro lado em relação às questões de aprendizagem, né, e o trabalho educacional, é um mundo de possibilidades e existem Sim. muitos recursos, né? E então eu acho que esse trabalho na área ele vai com essa direção. E aí, quando a gente tem a questão da educação inclusiva, você tem a organização da política, a gente já era familiarizado com o termo sala de recursos, ele passa a ser sala de recursos multifuncionais, né? Então você tem, e óbvio, né, você tem toda um direcionamento, né, político, de verba, de realmente ter os recursos Uhum, dentro da uhum. sala, né? É porque Então, quando se nós acreditamos. fala nesse trabalho, né, da pessoa com deficiência visual e recursos, né, a gente está falando de recursos que acho que você pode falar muito melhor sobre isso, que são desde que coisas simples, né, que, sei lá, às vezes até uma impressão numa letra maior, alguma coisa assim, até Sim, coisas bastante sofisticadas, né, como sim. equipamentos mais tecnológicos, aí mais caros, vamos dizer assim, né, que a escola, a educação precisa adquirir para poder oferecer esse recurso, né? E se a gente pensar que o AE ele vai buscar o atendimento educacional especializado, ele busca eliminar as barreiras, né, para que essa criança tenha um processo de aprendizagem, uma participação ativa, então o tempo
todo, meio que, mesmo que a gente não queira ou não goste, Uhum. a gente tem que estar na pesquisa. Depois da pesquisa, por buscar um recurso, a gente tem que pensar em procedimentos para trazer isso para a vida daquele estudante e avaliar junto com ele o que está dando certo ou não. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre esses focos, né? Uhum. Buscar o recurso pode ser um recurso super high-tech, mas você vai ter que ver a funcionalidade dele para aquela Tá. criança, porque dentro do conceito de deficiência visual também você tem um espectro, né? Porque você Sim, tem as é pessoas com baixa verdade. Uhum. visão e você tem as pessoas com cegueira. A baixa visão, ela é complexa, porque dependendo, a gente tem uma estrutura ocular e dependendo do lugar que foi afetado, que você tem o prejuízo, você vai ter um tipo de visão, Uhum. né? Então você tem que conhecer aquela criança, como ela É. enxerga. Isso é bem E a legal, né, que você cegueira está também. falando. Desculpa, né? Eu acho que isso é bem legal, porque muitas vezes, né, a pessoa, quem está fora desse campo, né, da educação especial, assim, às vezes tem uma ideia de que as coisas são todas preto ou branco, né? Então, as crianças com síndrome de Down são assim. Agora, as crianças são assado. E quando você vai olhar para cada uma dessas questões, quando a gente fala, é uma questão de caso a caso a experiência só vem reforçar para a gente que de fato é isso, né? As É, deficiências não são iguais, mesmo a pessoa com o mesmo laudo não vai se comportar do mesmo jeito, né? Tem toda uma especificidade aí o que você falou mesmo, né? O refinamento da observação do professor, tá atento a essas questões, né? Não é sacar um kit pronto para fazer é. com uma pessoa com deficiência visual, né? Por mais que a gente tenha que ter um kit, não quer dizer que Uhum. você vai usar com aquela criança, Uhum. entendeu? Porque assim, o que eu vejo é que assim, estar na educação especial, para mim, o professor de educação especial, ele não está, ele é, porque Uhum. ele tem que acumular kits, ele tem que acumular Uhum. bagagem para poder olhar cada aluno dentro da sua especificidade, não para repetir o que fez com o outro, Sim, sim. mas para conseguir olhar dentro da especificidade e pensar, serviu para o João, mas não quer dizer que vai servir para Uhum. Maria, né? E acho que é muita coisa da formação do professor que você fala também, né, Lu? É, E você falou da sensação de quando você terminou a faculdade, né? Você, enquanto um profissional, você vai se constituindo, né? sim, Você vai se formando o tempo todo na relação com essas todo. experiências, e em cada trabalho isso vai se atualizando, vai se aperfeiçoando, o professor tem muito isso, né? É a sua pessoa que é este profissional e que vai se aperfeiçoando, e vai melhorando e vai aprendendo mais coisa, né? E cada situação desafiante você tem que colocar essas coisas em jogo, né? Aham. E aí eu destaco também, além dessa questão, que já assim, no chão da escola, quando Uhum. você vai traduzir em ações todas as diretrizes e decretos, é ali no chão da escola que a gente vê como as coisas Uhum. funcionam, né? E o Uhum. que daquilo a gente consegue realmente pôr em prática. Então, a gente já teve muita discussão em relação ao diagnóstico e para a gente da área da deficiência visual, não é que nós somos apegados ao diagnóstico, não é nada disso, e a gente nem vai esperar por ele para Uhum. ter uma ação. Mas ele tem um papel diferenciado, porque é, estando a criança na escola e ela apresentando vários sintomas, como esfrega os olhos, está com os olhos avermelhados, aproxima de tudo, esbarra Aham. demais. Só que esses sinais, eles não são da baixa visão. Eles podem ser da baixa visão, mas não obrigatoriamente, porque podem, infelizmente, aí pela nossa realidade, tá, gente? Eles podem ser sinais simples que a criança precisa de um tratamento, né? Uhum. Então, às vezes a gente se vê no dia a dia da escola, é, retomando com os gestores ou com os chefes, olha, a gente está aqui, a gente vai dar todo o apoio, mas a gente precisa ter também instrumentos de ajudar essa família a conseguir uma consulta com o oftalmologista, porque Uhum. pode ser que a gente seja dispensado logo, logo, Aham. né? Então, eu acho que eu não sei dizer em relação à deficiência auditiva, mas eu sei dizer em relação às outras, isso não fica tão claro. Mas em Uhum. relação à deficiência visual, isso é muito Uhum. importante, né?
geralmente, se você vai ver os documentos da ONU em relação à deficiência visual, ele sempre, o critério é após a máxima correção ótica. Então, eu não vou avaliar se a pessoa tem baixa visão quando ela está sem óculos, eu não vou Sim, sim. avaliar a baixa visão quando ela não fez o tratamento, é Hum, depois do tratamento e com a máxima correção ótica e no melhor olho ainda, né? uhum, Então, e isso parece tão detalhista, parece tão, nossa, mas é porque é importante, porque senão você não uhum, consegue separar, né, realmente a necessidade da pessoa. sim. E, e vem aquela coisa, né? Você tratar, por menos que a gente queira, eu vou dar uma letra maior para aquela criança, eu vou oferecer coisas diferentes e talvez ela não precise disso, né? Uhum, Então, é você colocar a criança para vivenciar uma coisa que talvez ela não precise vivenciar. A gente, no meu trabalho, a gente trabalha muito com essa questão, desde pequenininho, quando chega para a gente, de olhar essa necessidade, assim, da criança gostar de ter o recurso que é bom para ela, porque não é uhum. fácil, isso não é automático também. Então, mas só eu que vou receber esse desse jeito? Então Ah, a gente tenta fazer um material bonito, um material que ele goste, que ele possa compartilhar com o colega, que o tá. colega fala, nossa, mas o seu tá mais interessante que o meu, Uhum. então senta junto, então vamos fazer junto, né? Ou seja, não é um E isso é motivo uma de diferenciação negativa, né? Ela ficar com vergonha de ativa, usar aquilo. sim, Não, mas é justamente o contrário, né? Ela se contrário. envolver com prazer com aquele É material, um, né? É o nosso foco, porque a gente, assim, pensando, continuando o raciocínio do atendimento educacional especializado, a gente não trabalha só com atendimento do estudante no contraturno. É o estudante no contraturno, é a itinerância, que são os professores que vão até as escolas, os professores Uhum, da educação especial da área da deficiência visual vão até as escolas, e é o preparo desse material. Então você precisa uhum. de ter esses olhares, não dá para ter um olhar só, né? É, isso Porque é quando ele está bom. comigo, Desculpa, né, te interrompi pois, já, mas que é a coisa, quando vai você lá. fala do atendimento educacional especializado, né, aquela ideia, você senta com o aluno e fica ensinando o braille, não é isso, né? Tem todo um Não, contexto que você precisa ter de parceria com a escola comum, de entender sim, como que aquele professor da sala comum está usando os recursos, as dificuldades que ele possa estar tendo, né, que é o que você fala aí da itinerância, essa orientação mais específica, e toda a parte do recurso em si, né, pensar os materiais, o tipo de conteúdo, ou do que está sendo aprendido ali e como é então que isso pode ser apresentado da melhor. Então é um trabalho bastante complexo, né? Não é só você e o aluno num determinado não. momento ali, né? E isso possibilita que você amplie muito o olhar, porque quando você está na sala, você e o aluno lá ensinando o braille, tá tudo lindo, maravilhoso. Uhum. Só que aí quando você ouve a professora, nossa, mas ele não está querendo usar. Da hora ele empurra o material e fica com uma folhinha tentando enxergar, Aham, né? Porque a aham. gente às vezes tem criança que está na transição. E aí assim, tentando enxergar, mas numa situação que já não dá mesmo, né? Que a gente Uhum. também às vezes vivencia isso, porque a gente não, em relação à questão do braille ou da letra ampliada, o braille ele acaba sendo o último dos recursos. A gente vai Uhum. tentar explorar e usar essa baixa visão no seu limite. Inclusive, se ela não for funcional, que tem uma coisa na área da deficiência visual, um conceito muito importante, que é a eficiência visual. Então, eu Uhum. posso ter um diagnóstico igualzinho do João, a acuidade visual igualzinha do João, mas o meu funcionamento visual é totalmente diferente do João, Sim. né? Por quê? Porque o ato, que eu acho isso maravilhoso também, que você deve entender bastante, porque você gosta muito de neurociência, o ato de ver, a gente é aprendido Ah, também. Então, é, você adoro isso. aprende a ver. É, Adoro sempre que eu dei aula e assim ia explicar o conceito de neuroplasticidade, meus exemplos eram sempre sobre desenvolvimento da visão, porque parece que a visão é uma sim, coisa assim, você abre a janela, a luz entra e você vê, né? E não é isso, né? Você não é. aprende a ver, o seu Não é. cérebro constrói, né? Você Sim, aprende a ver, sim. lidar com os estímulos né? O cérebro vai construir o ato de ver, né? E isso é fantástico, né? E esse aprender a ver.
Eu lembro, assim, bem lá no comecinho, né, digamos que eu já tenho mais de 20 anos de carreira, mas tem emoções que a gente passa em sala de aula que a gente jamais esquece. E eu lembro da primeira vez que um estudante meu começou a passar o Ah, dedinho no braille e uhum, montar a palavra, sabe? No braille oficial, porque a gente também tem todos os, né? A gente põe o braille ampliado em EVA, põe ele uhum, colorido. Nossa, a criança não vê cor, mas ela sabe qual é aquela cor e os amiguinhos dela falam: ai, que linda essa uhum, combinação que ficou uhum, da sua letra. E esse retorno a gente só tem porque a gente vai na escola, então estar só com a uhum, criança é uma parte, mas a gente vai até a escola, vê como a criança está usando o material que a gente preparou, vê como a turma dela aceita ou não esse material. E na maioria uhum, das vezes eles têm muita curiosidade, eles querem uhum. saber. A E o Nelly professor está do tá perguntando aqui, né, como é que o professor da sala regular pode colaborar, né? Eu acho que está um pouco dentro do que você está falando, né? Os outros o alunos, o professor, então, material. eu só vou terminar de falar da Ai, questão lá desculpa. de que me emocionou e depois Ah, eu vejo essa da Nili. aham, Então, quando passou lá o dedinho, que teve esse processo de você ver, é um outro ver, você entende? Então, as pessoas falam, ah, aham, nossa, mas você fala que, seu aluno está vendo, você está vendo isso aqui? Quando eu pergunto, você está vendo isso aqui, eu estou perguntando exatamente isso para ele ver uhum, do jeito dele, mas ele está prestando atenção, ele está com o dedinho onde tinha que estar, uhum, ele está uhum, explorando da maneira correta, que a gente, correta entre aspas, mas adequada, que a gente já vem trabalhando para ele explorar. Então, uhum. e é muito bonito, assim, A palavra antes de é eu ver mesmo, né? Não é que você está usando, a palavra é ver é mesmo, que ver, é o é ver. prestar atenção, né? Incorporar aquilo de alguma maneira, né? Então, o professor do regular, o que eu sinto é que a primeira coisa é ele tentar um pouco assim se assustar, ficar um pouco ansioso em relação, nossa, eu tenho um aluno que eu nunca tive nessa condição. É, eu acho que é tranquilo e a gente até por o mundo que a gente vive, né? Todo mundo, professor, tudo ansioso. Mas eu acho que a gente espera isso um pouco, que o professor esteja ansioso. Mas eu acho que isso não pode paralisar, não pode ser aquela Sim. ansiedade que ele acha que ele não vai conseguir fazer nada. Porque de verdade é só uma criança ou é Uhum. só um adulto, né? Uhum. E que tem uma potência, que uma das coisas que a deficiência visual propicia é um desenvolvimento da linguagem bem interessante, né? Os Uhum. deveres, assim, não dá para a gente generalizar nunca, porque é ser humano, mas quem convive com o pessoal da deficiência visual sabe que fala mais que a boca, né? Então é um pessoal que se comunica legal, e isso Uhum. eu vejo a diferença. Quando eu comecei a atuar com alguns alunos com surdez, é, nossa, é uma porta muito ampla, né? Então, acho que quando o professor respira e se aproxima do aluno, é um passo muito importante. E acreditar nesse diálogo que ele vai ter com o aluno, entendeu? Então, Uhum. primeiro, o professor não tem que saber tudo. Ah, eu não Sim. sei se ele está enxergando essa letra. Ué, pergunta para ele. Chega Uhum. perto, pergunta. Tá legal essa letra para você? Tá legal essa posição que você tá na sala? Né? Uhum. Porque às vezes o aluno pode ser tímido, não quer. Ele sabe que ele precisa sentar na frente, mas tem vergonha. Ou já É. chegou outra pessoa. Então, eu acho que essa conversa e buscar parceria, eu acho que é outra coisa fundamental, né? Eu fico às vezes assim, até entre aspas, Uhum. doente, né? Às vezes eu vejo que os professores estão muito sozinhos mesmos, mas Uhum. existe, né? Cada município tem a sua seção, departamento, chame-se Uhum. lá como for, e tem gente lá para responder por isso. Então tem que Sim. acionar essas pessoas e Sim, fazer até com que elas para isso cheguem. funcionar, né? Você tem que criar a Sim, demanda aí, né? Perguntar, é. pedir, né? Aham. E explorar esse diálogo, essa coisa com a criança, assim, ou com o Hum. adulto. Como é que você já teve na escola? O que você fazia? O que você dava conta? Né? Uhum. Eles dizem muito para a gente. Nossas atividades no contraturno, elas são. Eu tenho um objetivo, eu sei o que eu quero, mas elas são
muito organizadas em cima do que a criança, né, vai dizendo também, do Uhum. que é melhor para ela, do que ela gosta, de como ela prefere fazer. Sim. Então Você vai usando de acordo com a situação, né? Com cada situação. Agora, assim, né? A gente tinha falado sobre a questão da pandemia, né? sim. Assim, você mostra, né, o trabalho, que é um trabalho assim que exige um conhecimento, um cuidado, uma atenção aí para o público, para essa conversa com o professor, para a conversa com a escola, enfim. Aí vem a pandemia, né? Como para. Só um minutinho. Orientação à família, a gente tem que estar muito Ah, próxima da família, porque sim. também não veio um manualzinho para a família do como é melhor ela oferecer as coisas para o filho dela com deficiência visual, né? Com certeza. É Tá. um bem Desculpa. complexo, né? Não, imagina, eu acho É. que é um lembrete muito importante mesmo, né? E que as pessoas, elas não têm manual para saber como lidar com algumas situações que surgem, né? E aí a Aham. sensibilidade do professor do atendimento especializado também, né, nessa mediação, acaba fazendo muita diferença, né? E Sim, aí, assim, sim. né, a história da pandemia, né? Então tem toda uma organização, alguns cuidados, então alguns pontos assim essenciais que vão norteando o trabalho. E aí vem a situação da pandemia, em que os alunos não estão frequentando a escola comum, né? Então tá todo mundo em Uhum. casa, enfim. Como é que ficou isso para o trabalho com o seu trabalho, né? O que você sentiu aí? O que foi preciso fazer? Então, no começo eu pensei, nossa, vai ser impossível. Por quê? Porque a gente é muito com o tato, né? O nosso Sim. contato, a gente é muito próximo do nosso estudante, muito próximo. E geralmente tem muitas coisas que a gente mostra com o corpo, mostra experienciando, mostra fazendo, que eu acho que é uma grande riqueza, mas não acontece. O fato da pessoa ser deficiente visual e não ter outra possibilidade, ou não ter possibilidade melhor, faz com que a gente faça coisas que todos deveriam fazer, né? Uhum, Que é aquela uhum. velha história. Às vezes o que é bom para o aluno chamado de inclusão é bom para todo mundo. Então a gente tem um Sim, contato aham. muito próximo com os alunos. E eu pensava, gente, como a gente vai transferir esse contato para o virtual? Que é uma questão que eu sinto bastante, né? As tecnologias avançam e avançam numa velocidade gigante. E às vezes eu tenho um certo medo mesmo, porque é tudo muito pelo canal visual, né? Então isso sempre vai me preocupando. E eu falava, nossa, como é que a gente vai fazer? Mas é incrível, como eu tenho visto em milhares de lives, Uhum, agora eu vou falar a mesma coisa, lives, o professor vai dando um jeito se ele se aham, aproxima do aluno, entendeu? A primeira coisa que a gente teve que fazer é pensar qual era, e isso vai também de prefeitura para prefeitura, município para município, mas como esse município vai direcionar as ações para todos os alunos. uhum, Partindo dessa questão, aí nós vamos ver como nós vamos ser parceiros da escola para fazer essa ação para o nosso aluno, para o nosso estudante também, né? uhum, Então tem um foco que é de Secretaria de Educação e é para as escolas, e as escolas vão acionando a gente junto conseguir chegar nos nossos estudantes. E aí é uma aproximação com a escola, falar a mesma língua com a escola, aproximar do nosso estudante para ver o que está realmente dando certo ou não, e da família dele. uhum. Eu vejo muitas pessoas falando, né, agora, né, como a escola se aproximou da família. Eu, eu, eu vou dizer para mim, com toda a modéstia, no nosso trabalho a gente já era próximo da família. O que a Uhum. gente fez foi ativar canais remotos e Sim. digitais, porque toda semana que eu tenho contraturno, eu escrevo, nós sempre escrevemos no nosso trabalho, é um direcionamento, é uma orientação pedagógica, dizer como foi, mesmo que seja em 3 linhas, o que que ele Uhum. fez ali comigo, o que que ele gostou, não gostou, do que ele reclamou, cada dia você vai fazendo um enfoque. Ah, eu gostei mais, ele está Sim. gostando mais do tamanho de letra tal. Hoje ele aprendeu 3 letrinhas no braille. Então, a gente sempre teve essa busca pela família muito ativa. E Uhum. uma outra estratégia
que eu digo que eu aprendi na Rússia, são as aulas abertas que a gente usa. E o que é essa aula aberta? É quando o pai vem compor, a família vem compor a aula com a gente. E é muito, eles adoram mostrar o que eles fazem, o que eles já conhecem. A gente vibra, né? Porque tipo, ai meu Deus, estou no caminho certo. Porque quando eles mostram, eles falam, não, essa letra aqui é ruim. Olha só, aqui tem braille. É muito legal. A gente, há uns certos anos, a gente começou a ter uma adesão menor a essa estratégia, porque a gente foi para estamos localizados numa região da cidade não tão acessível no sentido do transporte público, mas é uma coisa que a gente não desiste dessa estratégia, tentando pensar formas de reativá-la, né, para ter maior adesão, porque é muito legal. Então, essa questão, né, de usar os recursos e a família estar por perto é bem importante. E aí, a gente também teve que vencer o nosso, né? O nosso obstáculo, que é a tecnologia, porque muitas cidades ofereceram, secretarias de educação ofereceram cursos de tecnologias digitais, mas a maioria dessas formações, elas não entraram com acessibilidade. Sim, né? Que isso é uma coisa, né, que assim, é uma coisa também já cheguei a comentar, acho que numa das lives mesmo. Todo mundo sabe, inclusão digital, tecnologia, mas o negócio está lá rolando, é a sua vida rolando aqui, né? Aí, de repente, você se vê numa situação que não tem mais como. Ou você utiliza esses recursos, ou você não tem como trabalhar, como chegar no aluno, como fazer seu trabalho, né? E aí que você se vê no meio do desafio ali, né? Não tem como fugir. E aí a gente teve que, por exemplo, num primeiro foco, olhar para os materiais que a escola iria ofertar para os seus estudantes. Então, a gente teria que dar conta de ofertar os mesmos materiais, mas de uma forma que o nosso aluno que fosse acessível. Então, a gente ficou um tempo nisso. Depois, nós fomos aí a gente usou muito o Google Drive, porque dá para você fazer em rede. Eu faço, meu colega já vai revisando, que é uma coisa que a gente também fala, precisa, né? Não dá para eu fazer e já mandar para a escola. Às vezes escapa um S a mais, um R com P que trocou, aquela imagem eu achei que estava boa, mas a minha colega falou assim, não, eu conheço fulano, essa imagem está muito clara para ele, porque tem isso também, né? Como eu estou falando de uma cidade, isso é possível. Você conhece o estudante, então você consegue dizer se aquela imagem está mais... 100% nunca vai ser, né, Cláudia? Mas você tem Mas alguns você tem subsídios elementos, né? Você vai, como sim, você acompanha, é que você está falando, né? Você acompanha um aluno de perto, você tem esses feedbacks da família também, né? Você já vai tendo aí um arsenal aí de informações que vão te ajudando a fazer essas escolhas, né? E aí a gente foi explorar o Google Drive, a gente descobriu algumas coisas do Word de formatação de imagem que mexe no contraste, que estava lá 2 séculos e a gente não tinha visto. Esse é um bom exemplo, né? O negócio está lá, você vai, né? E mesmo o Paint, que é aquele programinha, a gente começou a usar muito para desmembrar a imagem, para colocar muito comum o uso do HQ, né? Das histórias em quadrinhos. E é uma linguagem que as crianças gostam, as crianças e adolescentes. E às vezes a qualidade está péssima. Aí você joga lá no Paint, desmembra, põe um outro balão, muda a letra. E a gente já usava, mas eu acho que a gente usava ainda bem assim, inicial. Agora a gente está mais ousada, né? Está colocando umas coisas mais interessantes. Eu acho isso bem legal. Só que isso era o desafio do material, mas aí a gente tinha que ver como que isso estava chegando na ponta. Então a gente tem que se aproximar dos alunos e ter esse retorno. E aí é muito legal, que às vezes a família manda a foto. Teve uma família que mandou a foto da nossa estudante fazendo a atividade e a postura dela estava totalmente inadequada. Muito curvada, porque ela precisava aproximar muito. Aí a gente falou, gente, ela não tem uma prancha de leitura, vamos avisar a escola. Aí a escola... mas a gente também está sem, com que verba, aquela coisa, né? Porque agora na pandemia tudo é mais confuso. Eu sei que teve, a escola depois contou e mandou a foto, que eu acho que foi um inspetor, um auxiliar, ele construiu uma, assim, de madeira, coisa mais fofinha, e depois ela já lá fazendo, são coisas As escolas são muito...
Às vezes de onde Sim, você pensa, ah, não tem jeito, o que faremos agora? Aí uma pessoa lá sai com uma sim. ideia, fala, não, eu sei, eu tenho, não sei, eu tenho alguém que faz, tem marcenaria, eu consigo, né? É importante você poder ter essa rede mesmo, né? Não achar que É, você, como professor, tem que fazer um milagre e resolver tudo, mas sim. poder fazer esses contatos aí e deixar as pessoas falarem É. também, né? Porque às vezes E tem aquela manda coisa, você acha que você foto, tem que resolver tudo e não, né? Alguém é, pode ajudar, ter pode uma ideia ajudar. brilhante Manda que. foto de como é, né? Olha, é Uhum, assim, mas não precisa ser igualzinho, essas coisas todas, né? E a sim. mesma questão, por exemplo, e ele está conseguindo, porque teve muito essa coisa do uso do blog das escolas. Uhum, E a professora, ele está conseguindo fazer a atividade, mas assim, passou de uma hora, ele já começa a ficar desmotivado. Aí você começa a pensar, ele está desmotivado ou ele já cansou visualmente? uhum, Então, como é que a gente vai? A gente precisa conversar com a família. Olha, você vai prestar atenção se ele começa a piscar mais, se ele começa a esfregar o olho, porque aí uhum, não é que ele está desmotivado, ele já sim. cansou. Então, o Aham, tempo dele não é, ele não pode fazer direto, ele tem que fazer com intervalo. E mesmo com intervalo, não vai passar de 2 horas. uhum, Então, a forma como ele vai devolver essas atividades para a escola, talvez. Aí você entra em contato com a escola. Olha, acho que fulano vai demorar um pouco mais para devolver. Por quê? uhum, uhum, Porque ele precisa de um tempo maior. sim. E é muito legal. Teve uma foto Esse também de uma cuidado, né, mãe. na avaliação, acho que isso que você fala é fundamental, né? Que às vezes você tem uma hipótese, ah, ele faz isso porque está desmotivado. Mas você precisa Sim, aprender a olhar, né? O que é sinal de estar sim. desmotivado, o que é sinal de um incômodo físico mesmo, né? Então, ter Uhum. apurar o seu olhar para poder fazer um diagnóstico melhor do que está acontecendo, né? É. A gente teve a mãe de um aluno, até a Carmen citou esse exemplo no webinar. Carmen é minha amiga e irmã que trabalha comigo, Ah, olha só, e ela que eu vai sou fazer, madrinha da filha dela. vou convidar ela no ar aqui para fazer uma live comigo também, viu? A Carmen, eu digo assim, Mari, Carmen vai fazer uma live comigo também. Então, até um aluno dela tinha uma brincadeira, né? Aliás, é uma brincadeira que rolou em vários, como a gente vê de Uhum, todas as escolas, a gente vê, ó, uhum, essa brincadeira fez sucesso, vários professores indicaram e as uhum, crianças gostaram, né? Que é de você pôr a caneta, assim, como se fosse uma pescaria, na uhum, boca de uma garrafa, e geralmente uma garrafa uhum, PET. Aí a mãe dele falou, não vai dar certo. Aí ela depois, assim, a gente já vinha tendo umas conversas sobre, né, essa questão de cuidar, da posição, de quanto tempo, que às vezes não é. Aí ela foi lá, pegou uma garrafa bem maior, tipo de Cândida, com a boca larga, uhum, e ele adorou fazer, né? Então eu acho muito legal quando a gente vê que os pais se apropriam daquilo que vai, uhum. do que são os recursos para ele, e que não é uma questão de, não é de regalia, não é de que, ai, para ele é melhor, não, é que é Uhum. necessário, é o direito, para ele É, tem que exatamente, ser, né? é, Não é, porque o às que vezes, precisa entender o que é remoção de barreira, né? Eu acho que é isso é, que precisa ficar claro. Não é que você está dando um privilégio para um aluno. O que é? sim, Existem coisas, recursos que dão, que sem aquilo o aluno não tem como acessar o conteúdo da sim, aprendizagem, né? Não tem como acessar a escola, não uhum, tem como acessar a estratégia, né? Então, não é privilégio, é garantia de acesso, é garantia de agora, equidade, eu né? estava tentando lembrar dessa palavra, privilégio, porque às vezes, Uhum, né, até na sala, a gente às vezes na sala da sala de aula comum, a gente às vezes precisa conversar um pouco com as uhum, crianças, né? E é uma coisa que ainda eu acho que o professor da turma foge um pouco, assim, de uhum, algumas conversas, no sentido de falar dessas diferenças e deixar um pouco claro que não é um privilégio, uhum. né? Que é uma necessidade, né? Entender o porquê dessa necessidade, eu acho que tem algumas coisas quando a gente fala da questão do todo o movimento em relação aos direitos da pessoa com deficiência, que na verdade eles estão pautados, você sabe muito mais que eu, é a questão dos direitos humanos. E às Uhum. vezes o que me entristece é que às vezes eu acho que a gente, na nossa classe de professores, nem todos acreditam
nessa questão de que a gente tem que seguir sim os direitos humanos, gente. Os direitos humanos são para todos, não é para só. Como é Às que vezes é? parece Fala que o agora, direito não é só para a família de bem, é para os todo humanos mundo. direitos, né? Direitos humanos para humanos Ah, é. direitos, né? E às vezes parece que o direito humano é assim, uma abstração, é uma coisa que você faz um Sim, cartaz bonito em algum dia aí do ano letivo, e, e quando você está com aquele aluno na sua sala, na sua frente, o direito, você não esquece que a garantia de acesso à educação é a garantia a um direito humano. O pessoal tem que pensar em direito humano como oxigênio, né? Eu acho que é uma coisa meio sim, assim. sim. Fala, então quanto tempo você consegue ficar sem respirar? É o tempo que você pode deixar de atender o direito humano daquele aluno, né? Se você puder ficar sem Assim, respirar, eu acho que essa é a analogia, né? Não tem mas eu negociação, né? Isso, mas eu também entendo, porque falando assim parece, nossa, como ela tá aquela coisa, né, massacrando o professor irregular. Não, não. Mas eu entendo também que você precisa amadurecer, se sentir um pouco mais segura para trazer isso para as crianças. E por isso que eu acredito tanto na parceria, Sim. né? Eu acho muito legal quando os professores falam, olha, as crianças estão tão interessadas lá no Braille, mas eu não me sinto com bagagem suficiente para tirar as dúvidas, tudo. Aí a gente vai, planeja uma aula em conjunto, leva alguns recursos que a gente fala que a gente que é da área da deficiência visual só anda com mala, porque tá cheio de tranqueira, né? Porque tudo a gente vai ter lá os nossos sucatas e miniaturas e não sei, Nossa, mas é né? isso que você está falando, né, Lúcia? Eu acho que é uma questão assim, né? Você como educador, como professor, você tem que ter claro que você não sabe de tudo, ponto, né? Sim. E na era que a gente vive de Google, né? Se você achar que você é o cara que tem que dominar tudo para passar isso para os seus alunos, o Google vai fazer isso muito melhor do que você, né? Não sai dessa vida porque não é isso. O professor é outra coisa. Então, se ele se coloca do lado mesmo do aluno, se ele é humilde, né? Se falar, olha, não sei, mas vou descobrir, vamos lá, vou pesquisar. Então, é outra postura, né? Muito mais ativa, que aí ele é o mediador mesmo. O mediador entre esse mundo de informações, milhares de informações, muitas vezes inúteis ou não úteis para o objetivo dele, e alguém que vai com aquela postura de pesquisador mesmo, né? Como é que isso aqui de fato pode ajudar o meu trabalho, ajudar a sua promoção como estudante, né? Se apropriando mais das coisas. Então, acho que é muito isso, de não tirar esse peso das costas de que ele tem que ser aquela pessoa que entende tudo. Ah, recebi um aluno com deficiência visual, eu vou lá no Google. O que é cegueira, baixa visão? Né? Não, calma, né? Vamos se aproximar, vamos conhecer esse aluno. Não é um aluno, não é o aluno com baixa visão, é o João. O que o João quer, né? O que ele precisa, o que ele gosta. Vou sentar ele na primeira carteira. Ele não quer sentar na primeira carteira. Como não quer? Tem que você estava calma. Não vai amarrar o menino na primeira, né? Porque não é isso. Então, eu acho que é uma outra, você se abre, né? Você deixa cair essa barreira sua como profissional. Para poder se aproximar mesmo da pessoa ali, do aluno, né? E eu acho que também uma coisa, eu sempre brinco assim com todo mundo que eu conheço e discuto educação, que todo professor deveria passar pela itinerância, que é quando você entra na sala do outro, você está lá observando, isso te dá muita experiência, e uma das coisas que eu aprendi também é respeitar muito a prática daquele professor, mesmo que eu acho que ela tenha equívocos, eu tenho que saber como falar com ele e me pôr como parceiro nessa questão de não apontar como um erro, mas uma possibilidade de fazer de um outro jeito, porque como o momento que a gente vive, essa questão de crise da educação, crise econômica, parece que tudo que não dá certo no país é porque a educação não funciona. Eu estou falando especificamente de Brasil mesmo. Então, a gente leva muito peso. E é um profissional que é criticado de todas as áreas. Então, eu Sim. vejo o professor fragilizado. Mas eu também não consigo achar que eu não tenha que, em nome do meu trabalho, do meu estudante, que eu não tenha que cutucar um pouco. Só que isso tem que ser feito com bastante respeito, com bastante ética, para a gente não perder o parceiro.
Sim, né? com Porque o professor certeza, às vezes já está fragilizado, né? com Então, certeza. ó, você vê, você precisa às vezes trazer o nosso trabalho é cheio. Aí eu acho, olha, eu não fui para psicologia, mas é uma coisa muito próxima, porque a gente tem que ter bastante cuidado, assim, valorizar essas interações e ter cuidado como a gente as estabelece, tanto com a Uhum, família, tanto com a escola, com as crianças, né? Então é uma coisa que o tempo todo a gente precisa parar, às vezes, e refletir sobre isso. E no uhum, meu grupo de trabalho, isso também eu digo que eu sou privilegiada. A gente você pode entrar lá e ver e falar assim, nossa, elas estão se matando. Não, a gente está discutindo uma questão, porque uma está entendendo do jeito, não, mas e se fizer assim? Não, mas. E terminou ali a discussão, que é conceito, que é de estratégia, uhum, vida normal que segue, né? Mas a uhum. gente já conseguiu chegar nesse nível. Às vezes eu sonho, ai, quando tiver todo mundo assim, a gente vai poder falar numa boa. Olha, vamos tentar mudar isso aqui. Mas não é assim. E É, principalmente no começo. Então, por você estar naquela sala de aula, o professor está abrindo a prática dele, ele já se sente avaliado, que é uhum, incrível, ele se sente avaliado. Aí a primeira coisa do contrato é dizer: eu sou tão professora quanto você, e eu não estou uhum, aqui para avaliar. Você tem que estabelecer isso, né? E aí, tudo que. E às vezes o professor me fala de uma coisa que às vezes eu, Lucimar, às vezes nem acho tão importante, mas eu vou atender porque eu quero estabelecer um vínculo com ele, que ele confie, que ele me diga das necessidades que ele está tendo e poder realmente ser parceiro dele, uhum. né? E aí eu falo que a inclusão é para todos os lados. Então, eu também tenho que É. fazer inclusão com o meu colega professor, Com né? certeza, é. É, né? Não é algo Então, que. um. Aquilo é algo que eu acho que é justamente isso. Acho que é poder conseguir construir um bom vínculo profissional, né, de colegas mesmo, né? Eu vivo muito isso também no meu trabalho, né? Aquela coisa. Não é, você não está lá para supervisionar, para dizer o que a pessoa está fazendo de errado. Não faz sentido isso. E se você não conseguir ficar do lado para poder avançar junto. Ninguém está precisando de alguém apontando o dedo no que está errado, né? Isso aí eu acho que tem gente de sobra fazendo isso. Então a gente tem sempre que tentar ir se ajustando para estar o mais próximo possível, para vendo o trabalho avançar, né? Acho que é esse o nosso desafio. Agora, outro desafio é que o nosso tempo vai acabar. A nossa conversa Então, está tão boa aqui. Não, fala. então, eu só queria contar um pouquinho que eu falei bastante da baixa visão, e em relação ao Braille, a gente conseguiu também organizar. Aliás, eu tenho aqui que aproveitar e elogiar em público, nós temos professores novos lá no nosso grupo, ai, todas lindas e maravilhosas. E elas estão ajudando, O elas grupo é tiveram o várias grupo ideias. do serviço, né, de Isso, deficiência visual serviço, de São Bernardo do é, Campo, né, que você está se referindo, que, né, para quem assistir isso. essa live depois, né, existe um Desculpa. serviço lá, né? Uhum. Eu venho dessa referência de São Bernardo do Campo e trabalho também em Diadema. Uhum. Como eu já estou falando especificamente de DV, em São Bernardo, a minha área é a atuação com a deficiência visual. Sim, Em Diadema é a itinerância, que também já falei aqui o quanto é interessante, o quanto a gente aprende, ensina, e como eu acho que todos os professores deviam passar por isso, porque nossa, você aprende muito na itinerância, uhum. estando dentro da sala nesse momento que não é você o foco, né? Então Aham. você consegue observar coisas que às vezes o professor não consegue observar. Aí depois você Sim, dá um toque, ó, você lembra quando o fulano falou, eu vi, realmente estava acontecendo aquilo. Ou, olha, você pode não ter, mas ele pediu mesmo a palavra. Quando ele é que às vezes é tanta informação que o professor não consegue sim, captar mesmo, né? sim. Então você se coloca ali no lugar do professor, mas vê que são muitas, que é uma coisa que eu vou ser sincera, eu acho que a gente tinha que diminuir o número de alunos em sala de aula, Uhum. porque Ah, se você você fala, e todo mundo, né? Com então, se você certeza, falar, né? se você pega a BNCC agora, que ela fala tanto dessa questão de ouvir o aluno, de Uhum. fazer junto, é muito complexo. As crianças querem atenção, elas querem Sim. atenção. E com 6 anos de idade, você não consegue esperar 29 falar. Aham, aham. Não consegue. E elas trazem, assim, como eu tô lá de fora,
elas trazem tantas coisas interessantes, divertidas. Eu falo Uhum. assim também, uma outra coisa que eu queria deixar bem claro. Gente, se você não está mais com paciência e não gosta de criança, eu acho que a educação não é o lugar que você deveria estar, pelo Uhum. menos não no ensino básico. Porque tem que ter uma paixão aí pelos Uhum. pequenos, pelos adolescentes, no sentido de você se deslumbrar com a aprendizagem deles, Sim. sabe? Eu acho que o que mais me alimenta é isso. Quando eu consigo pegar um momento onde eu vejo como a criança está conseguindo elaborar aquilo, ai, eu tenho, não sou perfeita, eu tenho um monte de, digamos, de sofrimentos, tristezas com a educação, mas essa chama não apagou. Eu Uhum. ainda me divirto com as crianças, eu Sim. ainda consigo ficar feliz de ver, nossa, como ele está elaborando aquilo, é muito legal. E no caso da deficiência visual, você vê como o nosso cérebro é uma ferramenta incrível Uhum. mesmo, porque ele vai buscando maneiras e a criança consegue dar conta, consegue aprender, às vezes supera aquilo que eu tinha de É. expectativa, é muito bonito, viu? Às Muito vezes, bonito. eu acho que isso que você está falando é perfeito, né? Quando você estava falando que às vezes a deficiência visual tem uma carga social, né? Sim, Desperta uma compaixão, uma coisa. E quem está do outro lado, né? Como você, eu que trabalho com essa coisa, a gente fica maravilhada ao ver a evolução, sim, né? E como as pessoas sim. dão respostas, e a gente até esquece um pouco esse outro lado, que você tem que, né, entrar nele de novo para entender como a sociedade vê isso, né? E fala, não, gente, quando você olha para a potência, né? Que é muito também a psicologia do Vygotsky, né? Que ele vai falar isso. A gente tem que olhar Sim, para o potencial, não ficar fazendo uma potencial. lista do que o aluno não sabe fazer. Ah, não sabe isso, não sabe isso. Mas o que é o potencial? E a gente fica maravilhado mesmo, porque como cada um constrói e dá resposta para os desafios, né? Eu acho que também concordo totalmente com você. Às vezes eu fico tão desanimada com as coisas da educação, mas quando a gente vê este momento, né, aquele vislumbre, aquela É. é maravilhoso, né? É um vício. Você fica, se quer mais, porque é fantástico E isso. As tem, com pessoas todas as. sempre nos surpreendem, né? Com, Nos encantam assim sim, com as com suas. todas as dificuldades, com todos os Uhum. problemas da escola, com esse nosso país Uhum. maluco, tem isso na sala de aula, Isso. tem Dos muito. alunos e dos professores. Eu acho muito legal olhar os professores Sim, também. O professor sim, resolvendo uma coisa, aquele professor, às vendo. vezes, que tem uma dificuldade, tá, você vê, ele resolve a coisa de um jeito e fala, putz, olha que legal, né? Como ele conseguiu Sim, transcender aquilo, como ele conseguiu dar um significado novo, como ele conseguiu trazer o aluno já, né? Quando você vê isso acontecer, é maravilhoso. Quem trabalha com formação de professores também, né? Que aí a gente vê como o profissional empenhado ali, né, em vencer sim, aquele desafio consegue ter uma potência também. E por isso é muito importante, né? Você olhar para esse profissional como alguém que pode fazer, como alguém que faz coisas maravilhosas e que a gente tem que valorizar, né? Saindo sim. daquele discursinho fácil, ai, professor, é tão maravilhoso, às vezes tem muito isso na mídia, né? Vamos aplaudir o professor. Não, vamos valorizar o professor, né? Bem diferente, né? Oh, Vamos pagar bem os professores, vamos tratá-los como profissionais competentes, e não gente que tem que ser isso. guiada, né? E olha, este aluno vai para a Uhum. sua Que a sorte gente aqui, vai possa para. estudar, estudar de É, verdade, estudar, exatamente. pesquisar. De fato, né? Ah, Lucimar, está Uhum. acabando o nosso tempo mesmo. Eu queria, olha, agradecer muitíssimo. Ainda ficou faltando coisas para a gente falar, né? A gente ia falar um pouco das tecnologias e tal, mas isso eu acho que a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade. Queria te agradecer muitíssimo, assim, adorei nossa conversa, acho que me enriqueceu muito para todo mundo que participou, né? E te deixar aí para as palavras finais. Ah, só tenho a agradecer, eu me empolgo até demais quando eu falo da área, eu gosto muito mesmo. Acho que sou até chata às vezes em relação a isso. Sempre estive dentro da escola e me vejo ainda há muitos anos dentro da escola. E eu tenho sonhos que a gente ainda tenha uma escola de qualidade para todos. Uhum. Até o meu último minutinho eu vou ter Ah, esse sim. sonho, assim. Aham. É isso Mandar um aí. beijo para todo mundo e firmeza aí, como É dizem, isso força aí, na peruca gente. para todos os professores. Se Vamos apeguem lá. nessas coisas boas, não fiquem só pensando nas coisas ruins. É isso aí. Vamos, né? Vamos enfrentando aí.
Lu, muito obrigada, pessoal que assistiu, muito obrigada. Vou encerrar então, e agradecendo mais uma vez muitíssimo a Lucimar, que compartilhou aí tanta coisa legal com a gente. Aprendemos muito aqui hoje. Obrigadão, Lu. Até as Tchau. próximas. Carmen, fica ligada Até. que você vai fazer uma comigo. É. Tchau, gente. Até.